Fala, minha fiel torcida! Uma boa tarde para você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Temos mais uma notícia do Timão aí, juntamente com Domingol com Benja. Quero deixar os créditos totais ao canal, onde buscamos as informações aí sobre esse clássico de hoje, que será Corinthians e Flamengo ali no Maracanã. Sabemos que vai ser um jogo pesado, que as duas torcidas estarão em peso ali. A gente sabe que não vai ser nada fácil, mas o Timão vai com tudo, vai para cima. Vamos acompanhar aqui com Jorge e Nicola aí, que vem trazendo todas as informações do nosso Timão e a respeito de Dorival Júnior aí, que estará comandando o nosso Corinthians. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa aquele sininho de notificações e deixa aquele likezão aí, que vai estar nos ajudando muito. E se possível, clica nesse botãozinho de hypar aí, que também nos ajuda muito, beleza? Sem muita enrolação, vamos para a notícia. Logo estamos de volta, trazendo todas as informações para vocês sobre Corinthians e Flamengo. Vai, Corinthians! Tem muito mais do Smigo lá no Maracanã, com a torcida do Flamengo, torcida do Corinthians. É o clássico, é o jogo hoje. Mas, ô J. Nicola, quando que estreia Dorival Júnior? Quarta-feira. Quarta-feira. E a estreia se dá na quarta-feira porque ele não quis enfrentar Quarta-feira é Corinthians quem? Novo Horizontino, fora de casa, Copa do Brasil. Ele não quis Não enfrentar. quis. Isso é informação? Era possível que a negociação tivesse sido fechada entre quinta e sexta, seria muito rápido, né? Ele se apresentaria aos caras, comandaria um treino e iria estrear. Mas ele preferiu que tudo fosse adiado para quarta-feira. Acho providencial, acho inteligente da parte dele. Primeiro erro do Dorival. Ninguém quer começar perdendo. Você Primeiro erro do Dorival. Do Flamengo? Primeiro erro do Dorival. Dorival tinha que ser apresentado na quinta-feira, treinar o Corinthians na sexta, treinar no sábado e tá no banco hoje. Se ele tá contratado, se ele é técnico do Corinthians, ele tem que estar no banco hoje. Ah, vou deixar para quarta-feira. Não, senhor. O senhor conhece o elenco, o senhor viu os jogos, o senhor sabe que o senhor vai pro banco. Que nem o Fernando Diniz fez lá atrás contra o São Paulo, que deu um treino, foi no Maracanã contra o Flamengo e empatou o jogo. Então, primeiro erro do Dorival, não estar no banco hoje. Já começou com o pé esquerdo no Corinthians, Dorival Júnior. Mas vai ganhar pouco, fica tranquilo. Que ele vai ganhar, não vai ganhar, não é problema meu, é dele. Ele tem que trabalhar. Ele conhece o time do Corinthians, ele conhece o elenco, conhece o Campeonato Brasileiro e não tá no banco hoje. Já começou mal no Corinthians o Dorival. Ô, Ricardinho, mas o erro foi da diretoria do Corinthians que enrolou ou o Dorival que demorou para responder? Você acha que foi uma coisa... Peraí, são duas coisas diferentes. Vamos lembrar que o treinador do Corinthians era o Tite. Era o Tite. Perfeito. Ok? Sim. Terça de manhã, o Tite assinaria o contrato. Você tá convencido de que ele não veio por causa do problema de saúde? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Deu debate aí no corredor ali agora. Olha, só um minuto. Uma pergunta pra você. A pergunta pra mim eu vou te responder. Eu conheço o Tite há muito tempo. Tá. Você pode questionar que, tecnicamente, o Tite faz tempo que não vai bem. Tá. Concordo. Não foi mal no Flamengo, perdeu 2 Copas do Mundo. Ok. Agora, questionar a idoneidade do Tite, eu fico chateado de ouvir gente questionar isso. Ponto. Tá? Ele teve uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, um surto emocional. Vou te falar, acho é chato comentar coisas íntimas assim. Eu tive um problema recente desse, tive. É terrível, velho. É terrível a sensação que a gente vai morrer. E as pessoas estão desdenhando do cara e duvidando dele. Eu acho isso um absurdo. Ah, Benja, mas se daqui 6 meses ele for para outro clube? Gente, se ele tem um problema agora, ele não tem uma doença, graças a Deus, não é uma doença terminal, gente. Se ele teve um problema Vai se tratar, né? Vai fazer uma terapia, vai tratar, vai cuidar, e se Deus quiser, ele volta. Mas vamos questionar. Você já sabe que... Se voltar em 6 meses, ele fecha as portas de vez. Tudo bem, aí você fala aí pra você mim... esquece o Corinthians. Aí as pessoas falam assim, mas ele falou que não ia dirigir time nenhum e foi dirigir o Flamengo. Ok, falou e mudou, tá? Como também, se ninguém no mundo, vocês nunca mudaram de opinião. E ali, Benja, não tinha como ele não mudar, porque a hora que ele recebe o telefonema, era o Marcos Braz que estava no Flamengo, né? O Marcos fala para ele, ô Tite, se você não vier agora, a gente talvez não te traga o ano que vem, porque a gente vai ficar fora da Libertadores da América, o time está em queda livre.
Ou você vem agora para colocar o Flamengo na Libertadores e depois comandar o time na Libertadores, ou você corre o risco de nem vir. Ele deu a palavra, né? né, Ricardinho? Não, gente, ele falou demais, ele errou. Mas só ele um pode minuto. voltar atrás. Só um minuto. O Dorival tava no Ceará, lindo. Saiu para o Flamengo. Falou que não sai, que não sai. Aí foi pro Flamengo. São Ele comparações falou diferentes. peraí, ele virou. Ele falou, Gente, no futebol não tem verdade. o gente. Dorival deu uma entrevista pra mim dizendo, pô, não, a propósito do Flamengo eu não podia dizer. Ele é não. recusável. Ô, gente. Eu Quer já dizer, acho que do quer Tite dizer então também que era palavra recusável. pra vocês depende só do clube. Então, que palavra tem. Ah, olha, se é pra cá tem palavra, se é pra cá não tem palavra? É muito difícil recusar um Flamengo, um próprio Corinthians também. Mas deixa eu falar agora pra você. Ai, ele recusou o Corinthians. Mas, gente, primeiro lugar é o seguinte: o Tite não tem obrigação nenhuma de aceitar a proposta do Corinthians. Ah, o Tite é ingrato. Ingrato por quê? Ingrato por quê? Vem cá, o Duílio pega um telefone, olha, Tite, você vem pra cá? Você tá louco, o Tite, de aceitar? Um time horrível, sabe que não ia receber, o pior presidente da história do Corinthians. Gente, por que ele tem obrigação de aceitar? Os caras estão loucos, velho. Agora, dessa vez, até onde eu sei, ele estava certo sim, ia chegar terça de manhã, o treino não foi mudado. Passou pra tarde, Assinar o exatamente. contrato pela manhã e treinar à tarde. É isso. Não mudaram o horário do treino? E pra estrear contra uma babinha, né? Que era o Racing do Uruguai. É assim, Beija. Não, pera Ricardinho um falou de estreia. pouquinho. Ó como são as coisas. O Tite ia chegar na terça, treinar o time e estrear na quarta. Dorival não pode. Mas... Sendo que o Dorival conhece a maioria dos jogadores que estão do outro lado. Técnico Que ele pode ajudar o escolhido, O Tite Corinthians. ia encarar o Flamengo no Maracanã. Que hoje. também conhece todo mundo do outro lado. Desculpa, o Dorival começou mal. Você me fez uma pergunta, eu vou fazer só um minuto. Manda. Temos tempo. Temos todo o tempo do mundo. Essa é boa, hein? Você não acredita que o Tite Eu teve um acredito. problema? Eu não tenho motivo para desconfiar de Eu achei que você não acreditava, não. É porque assim, eu acho que é importante que a gente discuta. Porque é isso que se fala entre torcedores do Corinthians, né? Então eu acho que não há um tabu a gente vir debater por aqui. Eu acho que a gente tem que acreditar no ser humano, né? Exatamente. Mas, cara, eu torço para que ele se recupere logo. Mas você pode ter certeza, Benja, que se ele voltar em 2, 3, 4 meses, pro clube que for, pra Arábia Saudita, pra um rival, ele fecha de vez as portas no Corinthians. Já havia ficado bem queimado quando no ano passado recusou 4 propostas. 4 do Duílio. Do retrasado do Duílio e do ano passado também. Ele já havia queimado parte do moral que ele tinha. Agora, quando voltar ao mercado, porque em algum momento ele vai precisar voltar, porque ele vive disso, ele é técnico de futebol. Não sei aí o se torcedor volta, do Corinthians não. vai querer. Deixa eu perguntar pro Michel Bastos, que é o único que jogou bola. Michel, você é jogador de futebol. Você recebe naquela época uma proposta do Corinthians naquela situação e você recebe uma proposta do Flamengo naquela situação. Você jogou no Corinthians 5 com anos. uma história teve com- uma história maravilhosa e tal. Honesto. Com a Honesto. cabeça de jogador mesmo. Você aceitaria o Corinthians? Cara, aceitar eu aceitaria. Eu acho que eu não tomaria uma atitude de falar que eu não vou acertar com nenhum outro clube. Eu acho que meu posicionamento seria outro. Só que, lógico, você tem uma história no clube, você não pode fechar portas. Isso até tanto treinador como jogador. Mas eu acho que o erro do Tite nesse sentido foi isso. Foi ele expor que não iria fechar com nenhum outro clube e acaba indo pro Flamengo. Acho que eu me conhecendo, ficaria na minha e outra. Se tivesse que não assinar com o Flamengo, com o Corinthians e ir pro Flamengo, iria. Iria pro Corinthians? Se fosse para deixar de não ir, de não jogar pelo o clube onde eu tenho uma história para ir pro Flamengo naquele momento, eu iria. Só que eu tomaria uma atitude de não fazer comentários como o Tite fez. O falar aquela frase, vocês podem me chamar de mentiroso. Pinóquio, né? Esse é o... Ok, ele errou. Então, Agora, em relação que ele tinha obrigação de dirigir o Não, Corinthians... obrigação ninguém tem. Mas eu acho que você... Agora, voltando então, o Ricardinho, o Corinthians demorou depois para ir acertar com o Dorival, ou o Dorival não quis cozinhou o Galo para não dirigir o time? Não existe. Porque eu não tinha pensado nisso, não. Quinta-feira Aí era não existe. aniversário do Tite. Quinta-feira era aniversário do Dorival. E ele passou a quinta-feira ao lado da família, lá em Florianópolis e tal. Mas durante a quinta-feira, Benja, e especialmente na sexta,
No quinto dia foi mais pesado, porque começaram a vazar notícias do Corinthians de que o Dorival estava pedindo 3 milhões de reais e que o empresário havia feito novas E é mentira. pedidas. É mentira. Porque o acordo já estava meio encaminhado desde a quarta-feira. Começaram a surgir também notícias, bem, já vindas de gente da oposição, que o Igor, que é um empresário do ramo de transportes, que financiou a campanha do Augusto, estava trabalhando para a contratação de um outro técnico. Enfim, no final das contas, você acredita no que você quiser, mas é legal destacar a escalada de salários do Dorival. O futebol permite que você transforme a sua condição financeira de uma hora para outra, e o Michel está aqui para falar. A gente está na tela com números. Em 2022, quando ele volta ao mercado depois de 2 anos sem trabalhar, bem já, ele e a comissão técnica custavam 470 mil reais por mês. Ainda em 22 surge o convite para o Flamengo e ele passa para 800 mil. Apesar de 2 títulos grandes, ele não teve o contrato renovado. Foi substituído pelo Vitor Foi um Pereira. erro do Flamengo, né? Pois Um é. grande erro do Flamengo. Mas aí, do ponto de vista financeiro, não houve problema Ok. com ele, porque ele vai para o São Paulo para ganhar 1 milhão e 300 mil. 500 mil a mais do que já ganhava no Flamengo. Aí, no ano seguinte... Deixa lá a arte lá, Edinho. O Nicola... No ano seguinte, bem, já surge a proposta da seleção. Janeiro de 24. E aí ele troca o São Paulo pela seleção e passa a ganhar 2 milhões de reais por mês. O acordo fechado na sexta-feira entre Dorival e Corinthians prevê o pagamento para ele e para sua comissão de 2 milhões e meio de reais mensais. Contrato até dezembro de 2026. É o maior salário da carreira do Dorival. E aí de 2022 para 25, você tem um salto de 470 mil para 2 milhões e meio. Tá bom para você, Benja? Cara, o Marcos Braz é o responsável por uma parte disso, porque o Dorival estava no Ceará, Ele quase dobra o salário, né? né? Não, e o Dorival estava no Ceará, quem foi lá buscar foi o Marcos Braz, o Flamengo. E muito bem no Ceará. O Ceará fazia uma campanha espetacular sem Exceto perder pela um jogo seleção, na os trabalhos Sul-Americana. foram todos bons. Muito bom. Não, mas vamos Não, lá. da seleção mas não. o Marcos Esse Braz, da seleção. nesse foi bem. muito bem. Foi bem. E faz parte, ô Benja, foi lá, pagou a multa rescisória, ponto final. Agora, o up no salário, cara, o Dorival ganhou títulos. O Dorival, nesses últimos tempos, foi um treinador relevante, prova disso, que graças ao Flamengo ele foi para a seleção. O Benja, aí você quer ver? Parece, os números são malucos, né? Especialmente na nossa realidade do Brasil. Mas, a julgar pelo que se paga no Brasil, hoje o Abel ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Tite, se fechasse com o Corinthians, ganharia os mesmos 3 milhões. O Ramon Dias é quem fugiu um pouco dessa regra, ganhava 1,5 milhão de reais por mês no Corinthians. Mas o Ramon foi oferecido ao Corinthians. O Tite era técnico da seleção, o Dorival também. E aí, só para completar, em meio a todo esse balaio de gato e números astronômicos, tem muito técnico hoje, praticamente todos os técnicos de time grande ganham acima de 1 milhão de reais mensais. Rogério Ceni no Bahia, 1 milhão e 200 mil mensais. E o Dorival, pelo que eu tenho de informação, o Nicola tá aí também, ele amarrou muito bem o contrato. O contrato dele é muito bem amarradinho. Se mandar embora, a multa é milionária. Contrato até o final de 2026. Então, essa era a informação que falaram para mim que por isso que estava demorando. Perfeito. Que não era a grana. A grana Perfeito. já tinha acertado. É bem possível, Que era o valor da multa rescisória. Tempo Por causa de da contrato. estabilidade, Benja, você está assinando com um clube que tem um presidente hoje Que e pode daqui um sair mês não amanhã. pode ter. Mas aí você Exatamente. fala, aí você vem aqui e fala, Ricardinho, que o Dorival deveria estar no banco hoje, que demorou. Então a culpa foi de quem? Dos dois, o Dorival tinha que falar o seguinte: tá fechado? Tá fechado. Vou dar o treino, atenção, vou dar o treino na sexta-feira, no sábado à tarde, vou pro Rio Mas e vou você ficar no iria? banco. Claro que eu iria. Não ia, não. Por que Você não vai? quer Tá estrear com medo? perdendo? Você não Tá quer com medo do estrear perdendo? Flamengo? Você não quer estrear perdendo? Amigo, eu quero estrear. Eu quero pôr a mão na massa. muito melhor Eu estrear quero. contra o Não, Flamengo. quem muito melhor o quê? Vai escolher jogo pra estrear? Você não tem a menor dúvida que acontece. Mas tá errado. Acontece ou não acontece? Mas tá Michel? errado. Se ele puder, ele vai escolher. Mas tá errado, ele tá errado. Ele começa com o pé esquerdo. Ele já Michel, é técnico do Michel, Corinthians. Você é Se ele técnico, puder. você estreia onde, Michel? Aí vai. Por isso que eu falei, se eu tiver uma oportunidade de poder escolher, Então é o seguinte: segundo o nosso querido Jorge Nicola, quarta-feira não precisa nem jogar lá em Novo Horizonte. Não, mas Corinthians a já ganhou o jogo. A Novo chance de ganhar Horizontino. maior contra o Novo Horizontino do que contra É o ruim, hein? Ou não? É, Não acha? não, eu acho que é tão difícil quanto. Não. O quê? tem todo- tem- Não. Vocês estão brincando O em outro. Flamengo no Rio de Janeiro é Ainda mil mais- vezes mais Gente, ainda mais hoje em dia, O tem do- toda uma estratégia. O cara vai querer. Michel. Vai querer, com certeza, se ele puder estrear, ele vai estrear. no Michel, jogo. presta atenção. Mas ganhava, Tecnicamente, óbvio. Quando ele trabalhou no Flamengo? 2022. Pega a escalação de 2022, pega a escalação de hoje. Vê quantos jogadores trabalharam com ele. Se ele não conhece características dos jogadores, como joga o Flamengo. Desculpa, Benjamin. Mas ele deu um Cara, treino, vai dar um treino pra mas- jogar no E Corinthians. que problemão, né? Dar um treino e jogar.
cara já tá Se contratado, irmão. você tivesse sido contratado, você mudaria o seu discurso. Eu Você não tá mudaria falando o meu aqui- discurso. Não, você estrearia contra o Novo Não, Horizontino. senhor, estrearia contra o Certeza Flamengo, absoluta. Você chamou ganhando o Flamengo. o Ricardinho de demagogo É, agora? Não, ele demagogo, tá dizendo que eu ia Mas mudar. você- Não você- mudo. O que você acha? Eu vou dizer um negócio pra você. Tudo tem os dois lados. O cara tá contratado, irmão. Que negócio é esse? Teoricamente, é muito mais Vou fácil escolher estrear jogo. contra o Novo Horizontino. Agora, você imagina o cara estreia e o Corinthians ganha? É, E mas aí? e se perder? Perdeu, mas você Faz perdeu. parte. Você perdeu. O Flamengo é muito melhor que o Corinthians. O Flamengo é favorito pro jogo. O Flamengo é Ué. favorito. O Corinthians pode ganhar? Pô, lógico que pode ganhar. Agora, quem é favorito? Mas você não acredita que o técnico escolhe data pra estrear? Lógico que escolhe. Mas nessa aí eu vou te falar, cara. Eu acho que bom. tinha que ir pro banco amanhã, hoje. Claro. Não, não é errado, mas... Hã? Gente, tem toda uma... Pô, se ele ganha, ganha. 1 a Se ele 0 perde, lá. até desculpa, pronto, eu não consegui treinar o time, vou Ah, arrumar, ele perdeu entendeu? na estreia. Pô, pô, Mas daí vai estrear, já vai ser tentando inventar uma desculpa Não é se caso inventar, perder. ele tem essa desculpa já com ele. Eu treinei o time 2 vezes. Tô aqui porque eu acho que eu tinha que estar aqui para colocar a mão na massa. Agora, então tá bom. Então é o seguinte, Tá, aí- atenção CBF, atenção CBF. Jogo de quarta-feira em Novo Horizonte não precisa nem acontecer. É 3-0 pro Corinthians. O Dorival escolheu o time para estrear, não precisa colocar, já põe aí WO. Walkout, 3-0 Corinthians e ponto Como é que final. é? O WO o quê? Walkout, sai fora. Sai fora, 3-0. Parabéns, Corinthians. Classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Vocês estão brincando que treinador tem que escolher jogo para estrear? Vocês estão brincando. Vocês estão brincando. Ninguém tá brincando. Não tô, não. Vocês estão dizendo que ele escolheu o jogo de quarta. Que ele tem que escolher, não, mas Ele escolhe. a pergunta, se ele tem a possibilidade, ele vai escolher. Ele tá errado. Vocês, se no lugar deles, se fizerem assim, vocês também estão errados. E você Vocês estão faria contratados. Você já tá recebendo, irmão. Já vai cair. Daqui a 30 dias tá pingando. Vai cair. Vamos lá, Ele fala vai um assinar o negócio pra você. contrato amanhã e vai começar a ganhar a partir. Errou, tinha que ter assinado o contrato na quinta e treinado o time na sexta. É aniversário dele? Parabéns pra você. Parabéns, Dorival. Muitos anos de vida. Amanhã Quantos treina anos o ele tá Corinthians e domingo no banco contra o Flamengo. É assim. O futebol é assim, irmão. Se ficar esperando... Não, ele já ganhou o tempo vai- presente, WO Pô, já. E além disso, presente 2,5 milhões na conta, irmão. Mas com a comissão Não, também, tá? não. Mas tudo bem que fique 1,5 milhão pra Não, ele. fica mais, fica mais. Pô, desculpa, Ah, eu Dorival ouvi dizer, errou. Quando chegou pra mim que era falando 3 milhões, seria 2 pra ele e 1 milhão pra comissão. É mais ou menos. Mas desde o primeiro me falaram pra mim que isso não era É, não verdade. chegou a 3. E outra coisa, ele já recebeu da CBF, vai continuar recebendo Não, da não, CBF. ele tem é legal contar. Ele foi demitido da CBF e onde ganhava 2 milhões de reais mensais. CBF combinou com ele de pagar 1 milhão de reais por mês até a próxima Copa. Então, pera um pouquinho, são 3 milhões e meio? 2,5 mais 1. 3,5. Ninguém arruma um contrato desse pra mim, irmão. Ninguém arruma um contrato desse pra mim. Você não Tem sabia que jogar escolher a bola, pô. estreia. Pô, tá vendo? Se eu soubesse, veja, falar pra você, só venho aqui se o mano tiver. Escolhia de vir aqui outro dia. Não vou vir hoje, tá vendo? Ah, dá licença. Aí vamos lá, aí vamos lá, nego oferece 1 ano, vai lá, 1 ano.